Elivaldo Barbosa, sempre em tempo real. Boa tarde para você, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha nesta segunda-feira. Bom, vou chamar Yala Sena, direto do CidadeVerde.com, saudando mais uma vez a Yala. Boa tarde mais uma vez para você, Yala. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, boa tarde a todos. Bom, eu, Yala e Elivaldo Barbosa, vamos com a ajuda da Gorete Santos explicar para você como é que está essa história do transporte coletivo. O problema do transporte coletivo segue hoje. Hoje foi o prazo dado para que o CETUT apresentasse um plano em contraposição ao da Prefeitura, ou concordando com o que a Prefeitura havia pedido na semana passada. O documento foi protocolado. Gorete Santos traz as informações. O sistema que chegou a transportar mais de 5 milhões de passageiros ao mês, hoje recebe pouco mais de 1 milhão. A espera pelo transporte público na capital nunca foi tão longa. A gente sabe a hora que sai de casa, mas não sabe a hora que chega. A mulher já pensa uma coisa dessa. Diante do caos no sistema, há cerca de 45 dias, as empresas apresentaram sugestões à Prefeitura, incluindo a desoneração de tributos, o custeio de cotas não pagas por estudantes e uma tarifa promocional em horários de menor demanda. Semana passada, o município apresentou as contrapropostas, entre elas, gratuidade para estudantes da rede municipal, ar-condicionado e Wi-Fi nos ônibus e cumprimento da frota estabelecida na ordem de serviço. Ao anunciar as exigências, o prefeito Dr. Pessoa deu um prazo de 48 horas para as empresas se pronunciarem. A resposta foi protocolada na manhã de hoje, segundo a assessora jurídica dos consórcios de empresas, e traz a rejeição às proposições da Prefeitura. Nayara Moraes reafirma que o sistema não sobrevive sem a reposição das perdas financeiras. Os empresários, eles querem colocar mais carro, eles querem fazer mais investimento, é a vida deles o transporte coletivo. Então, é claro que eles querem uma solução, mas passa pela questão financeira. Isso é indispensável, porque a quantidade de passageiros que circula hoje, ela não é suficiente para manter o sistema funcionando, cobrindo todos os custos. Porque o valor de catraca não consegue manter folha de pagamento, investimentos, enfim, os custos do empresário, que são indispensáveis e que pelo contrato já deveriam ser subsidiados pelo ente municipal. A crise, que para muita gente parecia estar perto do final, agora corre o risco de se agravar ainda mais. Com a falta de acordo entre as partes, a Prefeitura já fala em uma nova licitação. A informação é do superintendente da Essitrans, Major Cláudio Pessoa. Imaginemos um cenário onde nós tenhamos aí uma negativa dos empresários, né? E depois do processo regular para atestar a impossibilidade da permanência desses operadores no sistema, seria então o caso de nós extinguirmos esse contrato, quebrarmos essa relação em definitivo. A partir daí, né, existe todo um regramento acerca de demandas que seriam, no caso, emergenciais, para que essa prestação de serviço ela não tivesse solução de continuidade. Então seria o caso aí de estarmos provocando, né, junto à administração pública, a realização de uma licitação em caráter emergencial para termos esse serviço aí disponível para o usuário. O contrato firmado entre a Prefeitura e os atuais consórcios de empresas tem validade de 15 anos. Faltam aproximadamente 9 para chegar ao final. A Prefeitura argumenta que é possível rescindir porque os operadores descumpriram regras estabelecidas. Por outro lado, as empresas também alegam que a Prefeitura não tem cumprido o pacto de pagar perdas do sistema. O valor ultrapassaria 50 milhões. Uma rescisão e uma nova licitação custam tempo e dinheiro. Enquanto a solução se distancia, aumenta também o tempo perdido nos pontos de ônibus e a precariedade do serviço oferecido, pondo fim somente à espera de melhora para muitos usuários. Legalizar esses ônibus, mulher, para os pobres. Tem gente que está perdendo emprego por causa disso. Para quem usa o transporte, está sofrendo demais. Estou vendo passar uma hora e meia numa parada aí e não tem transporte, não tem nada. Quem está pagando caro, Elivaldo Barbosa e Yala Sena, é essa população que aparece na reportagem de Gorete Santos falando a respeito do assunto.
de maneira dramática a situação do transporte coletivo. O secretário Robert Rios, secretário de Finanças, falou a respeito do tema da qual a Prefeitura não abre mão, a bilhetagem eletrônica, e a forma como vai ser a negociação a partir de agora. Não mais com sindicatos, mas com cada uma das empresas. Vamos ver. O controle da bilhetagem eletrônica, a Prefeitura não abre mão. Aliás, até no contrato que existe, desde a licitação, que esse controle pertence à Prefeitura. Nós vamos conversar empresa por empresa. Não estamos conversando com nenhum consórcio de empresa. Vamos conversar empresa por empresa. Cada empresa vai dizer o que falta para fazer um entendimento. Elivaldo Barbosa, o superintendente desse trânsito falou, se não houver o cumprimento, a gente vê, o processo anda, a gente rompe o contrato. E agora, Robert Rios falando sobre a maneira como acontecerá o diálogo, empresa por empresa. Revelaram as senhas de como a Prefeitura tratará o transporte coletivo a partir de agora, Joelson e Yala. Pelo que eu entendi, nós teremos naturalmente o não cumprimento das empresas ao que foi estabelecido como padrão, como regra, como exigência pela Prefeitura, revelada através do prefeito Dr. Pessoa na semana passada. Um ponto, não cumprirão. Portanto, cria um ambiente para o rompimento do contrato. Segundo ponto, revelado pelo vice-prefeito e secretário de Finanças, Robert Rios, os contratos serão firmados empresa por empresa, individualmente. Serão, aí ele não revelou, mas o que a gente tem apurado aí nos bastidores, que serão contratos emergenciais, firmados por empresa que tem condições de desenvolver linhas, os trajetos em determinada parte da cidade, firma ali com aquele contrato. Uma outra, com outra cidade, um trajeto menor, de acordo com a estrutura de cada empresa. E assim por diante, até completar aí um sistema mínimo que possa atender a expectativa da população na visão dos gestores da capital. O certo é que a regra atual, essa está definitivamente rompida, pelo menos no aspecto prático. Então ele vai rachar o CETUT. Seguramente. Aí, bom... Yala, deixa eu falar com a Yala, porque a Yala ouviu e pegou, na verdade, documentação do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, dizendo o que pode e o que não pode atender dos pedidos da Prefeitura, Yala. E, Joelson, os empresários de ônibus aí rebatem mais de 50 pontos aí esse novo documento apresentado aí à Prefeitura de Teresina, dando sinais de que está cada vez mais difícil aí um consenso, uma negociação entre o CETUT e os empresários, entre o CETUT e a Prefeitura de Teresina. Vamos aqui a alguns itens, são 32 páginas. Na verdade, a gente pegou aqui os gargalos, os pontos principais, e nós temos aí, inclusive, a cartela, que é o X da questão, justamente esses itens aqui que eu vou citar. Por exemplo, a Prefeitura está dizendo que há um descumprimento da frota de circulação, né, de ônibus. O que o CETUT coloca? Não procede. Diz que há um acordo desde 2019, agravado aí com a pandemia, houve uma redução aí de 60% nessa frota, e toda a escala, essa alteração com a pandemia foi comunicada e a Trans estaria acompanhando, né? Outro item seria que a Prefeitura coloca é que o sistema de bilhetagem eletrônica apresenta dados conflitantes, logo não tem como apurar o valor referente à gratuidade de 2022. O consórcio, ele coloca, não procede, afirmativa totalmente desconexa e caluniosa, a S-Trans não apresenta nenhuma comprovação, todos os dados são amplamente audíveis. Outro item também, viu, Joelson Elivaldo, é que a frota de ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado, isso é uma exigência da Prefeitura, que os 4 consórcios alegam que já vem cumprindo, há um acordo, diz que o acordo é de 10% desses ônibus têm ar-condicionados e que eles vêm adotando aí ônibus com ar-condicionado de 30%, é o que está alegando aí o CETUT. E um dos itens principais é a questão da renúncia de dívidas, né? O CETUT diz que essa proposta não é aceitável, já é um acordo judicial, já foi recomendado aí pelo Tribunal de Justiça. Então, essa renúncia de 21 milhões está fora de negociação. Então, todos os itens, a maioria dos itens, viu, Joelson Elivaldo, realmente está contestando, que diz que depende exclusivamente da Prefeitura, esses itens aí apresentados pela Prefeitura. O que o Portal Cidade Verde apurou é que teve uma nova reunião, agora no Palácio da Cidade, hoje de manhã, inclusive o superintendente da S-Trans, o Major Cláudio Pessoa, ele apresentou um dossiê que mostra todas as irregularidades apresentadas dentro da S-Trans. Esse foi o levantamento que ele faz desde janeiro, e esse dossiê
foi concluído e qual é o fato novo aí que pode mudar nessa negociação. É que, a partir de agora, a Procuradoria-Geral do município está orientando, emitiu o parecer determinando que a Prefeitura, a S-Trans, abra processo administrativo contra as 4 consórcios. Então, isso realmente, essa decisão, ele pode comprometer ainda mais essa negociação com os empresários. O que a Prefeitura nos colocou é que, se realmente constatar esse dossiê da S-Trans, constatar as irregularidades, pode ocorrer uma intervenção no sistema, pode ser uma rescisão no contrato, ou se continuar com essas negociações a essas possibilidades. O que a Prefeitura coloca hoje, que mesmo com essas aberturas de processo administrativo, viu, Elivaldo e Joelson, eles continuam abrindo negociação, está aberto para e que vão analisar todos os itens, esses 50 itens aí, que é contestado aí pelos empresários. Então, quer dizer que esse martírio, a gente viu aí uma senhora, viu, Gelson, dizendo assim, você sabe a hora de sair de casa, mas a hora de retornar você não sabe. Pelo visto aí, o martírio da população vai continuar e essas negociações aí, vamos ver qual é o próximo passo aí, após a Prefeitura analisar esses itens aí, que são bastante duros aí, dos empresários de ônibus. Muito obrigado, Yala. Obrigado pelas informações, direto do CidadeVerde.com. Yala Sena, detalhes lá no CidadeVerde.com. Muito obrigado, Yala. Elivaldo, a Prefeitura está conduzindo a coisa de modo a novelizar, vamos dizer assim, o drama do transporte coletivo, né? Se há a possibilidade da intervenção, como disse aqui a Yala, que seja feita a intervenção, ou que fosse feita a intervenção lá no começo. Agora não, virou a novela e ela vai se desenrolar. E como eu conversava com uma pessoa ligada ao transporte urbano de Teresina, ela dizia o seguinte, eu dizia, olha, hoje é o ponto final, né, dessa história com a apresentação. Ou então é o ponto de partida para novos capítulos, foi o que a pessoa me falou. E acho que a pessoa estava certa, né, Joel? Pelo que a gente percebe hoje do desdobramento anunciado aqui pela Yala, nas informações de hoje pela manhã no Palácio da Cidade, a gente percebe que há ainda um caminho razoável a ser cumprido, sem nenhum tipo de acordo, e a tendência é a Prefeitura tomar as medidas próprias e mudar completamente a forma de tratamento com as empresas que prestam serviços na área. O elemento novo é esse dossiê, Elivaldo Barbosa, apresentado em reunião, em encontro que acontece na Prefeitura de Teresina e que aumenta a tensão, dificulta ainda mais o diálogo. Tem a CPI, que já aponta, a CPI da Câmara Municipal, que aponta para o rompimento do contrato, o dossiê também na mesma linha e que abre esse inquérito administrativo, quer dizer, é uma medida que poderia já ter sido tomada até antes, mas abre agora esse inquérito administrativo que não terá outra recomendação, a que não seja a de romper, a da ruptura do contrato de prestação de serviço.